Olá, meninos. Hoje eu queria falar com vocês sobre o predicativo do objeto, dando continuidade a esses nossos estudos de tipo de predicado, né? A gente já conhece o predicado nominal, já conhece o predicado verbal, a gente conheceu um terceiro, que é o predicado verbo nominal, e dentro do predicado verbo nominal existe uma, uma característica muito interessante, um item muito interessante, que eu queria mostrar para vocês agora, que é o predicativo do objeto. Vamos ver o que é isso. Olha só, pensem da seguinte forma, né? Dentro desse conjunto dos predicados verbo-nominais, né, existem dois. A gente conhece um predicado verbo-nominal, e agora eu queria que a gente conhecesse um outro predicado verbo-nominal. Bom, vamos olhar para essa oração aqui, ó. O príncipe William é o duque de Cambridge. Você concorda que esta oração é uma oração que tem um predicado nominal? Por quê? Bom, porque ela tem aqui um sujeito, né? E a este sujeito nós colocamos uma característica, um predicativo do sujeito. Então, Duque de Cambridge é a característica do príncipe William. Portanto, este predicado é um predicado nominal, porque ele apresenta um verbo de ligação, verbo ser, e um predicativo de sujeito, ok? Agora vamos supor que alguém não tivesse escrito esta oração aqui, mas sim esta oração aqui, ó. A rainha nomeou o príncipe William duque de Cambridge. Agora foi a rainha quem deu ao príncipe William o título de duque de Cambridge. Antes, o príncipe William tinha essa característica. Já nessa oração, a gente construiu a oração de uma maneira que um sujeito, que é a rainha, o sujeito da oração, praticou uma ação. Então, portanto, não é um verbo de ligação, mas agora é um sujeito que pratica uma ação. Temos um verbo de ação aqui. E essa ação dá uma característica, um predicativo, a um outro elemento da oração. Observe que o sujeito aqui praticou uma ação e forneceu uma característica, um predicativo. Só que, diferentemente daqui, essa característica não é do sujeito. Olha, Duque de Cambridge não é um predicativo da rainha. Duque de Cambridge é um predicativo de um outro elemento da oração. Olha só, quem é Duque de Cambridge é o príncipe William. Então, quando nós temos um predicado, esse aqui é um predicado dessa oração. Quando nós temos um predicado que atribui uma determinada característica ao outro elemento da oração, que não é o sujeito, isso se chama predicativo do objeto. Porque este outro elemento aqui, que não é o sujeito, daqui a pouquinho a gente vai ver que ele se chama objeto, objeto direto. Então, quando eu tenho uma característica sendo atribuída a um objeto direto, eu tive um predicativo do objeto, não um predicativo do sujeito. Bom, então esse tal de predicado novo, esse novo predicado verbo nominal que a gente vai conhecer, é um predicado que apresenta uma característica, ou seja, um predicativo, a um termo da frase que não é o sujeito, que é o objeto. Quando eu apresento uma característica ao sujeito, eu tenho um predicativo do sujeito. Mas se eu apresento uma característica ao objeto, então eu tenho um predicativo do objeto. Bem simples isso, né? Bom, mas não é tão comum esse tipo de coisa acontecer. Na verdade, só com verbos como nomear, considerar, julgar, achar, encontrar, tornar, é que esse tipo de coisa acontece. Não é sempre que acontece esse tipo de construção, ok? Bom, só para a gente continuar, observem que o verbo, nesse caso, é muito importante. Ó, o verbo nomear aqui, ele é muito significativo, né? É graças à existência desse verbo que a gente pôde criar um sujeito que dá uma característica a alguém. Não é todo verbo que tem esse tipo de possibilidade. Portanto, o verbo aqui é muito importante. Bom, se o verbo é importante, ele instaura uma característica para o objeto, então nós temos que pensar que esse verbo é núcleo do predicado. O verbo não tem um papel secundário ali, ele tem um papel relevante na oração. Então, ele é núcleo do predicado. Bom, mas a gente viu que predicativo também é núcleo, né, do predicado. Então, nesse caso, nós temos dois núcleos. O núcleo que é o verbo e o núcleo que é o predicativo.
Quando eu tenho dois núcleos, um verbo e um predicativo, eu tenho um predicado verbo nominal, ok? Vamos ver os exemplos aqui para vocês terem certeza de ter entendido. Vamos pensar assim. O filósofo Henry Moore considerava totalmente inútil o cérebro humano. O filósofo Henry Moore considerava totalmente inútil o cérebro humano. Ó, ele está dando a característica de inútil a alguma coisa. O que é inútil? O cérebro humano. Ah, então o filósofo Henry Moore praticou uma ação de dar uma característica a um determinado ser. Esse ser não é o sujeito da oração, porque o sujeito da oração é o filósofo Henry Moore. Esse ser é um outro item da oração, é um outro termo da oração, é o cérebro humano. Esse outro termo da oração se chama objeto. Quando nós não temos o sujeito, de um lado nós temos o sujeito, do outro lado nós temos o objeto. E aqui foi a característica dada a esse objeto. Portanto, isto é um predicativo do objeto, e este predicado é um predicado verbo nominal. Ok? Mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Vocês, sujeito, praticaram a ação de achar a prova fácil. Vocês acharam a prova fácil? Vocês, então, atribuem a característica de fácil à prova? Sim. Então, estou dando a característica de fácil à prova. Isso é um predicativo. Como prova não é o sujeito da oração, o sujeito da oração é vocês, prova, então, é o objeto dessa oração. Então, isto aqui foi um predicativo, não do sujeito, mas um predicativo do objeto, ok? Estudiosos britânicos consideram o sedentarismo uma epidemia. Uma epidemia é a característica que os estudiosos britânicos estão dando ao sedentarismo. Então, o sujeito pratica uma ação de dar uma característica ao objeto dessa oração. O sedentarismo é o objeto, uma epidemia é a característica que os estudos britânicos estão dando ao sedentarismo. Então, uma epidemia, predicativo do objeto. O mesmo com essa frase, ó, o juiz julgou o caso encerrado. O juiz julgou o caso encerrado. O juiz sujeito praticou a ação de julgar um determinado caso. E a característica que o juiz deu a este caso é encerrado. Ok? Da mesma forma, os bombeiros encontraram a casa vazia. Quando os bombeiros encontraram a casa, ela estava vazia. Então, os bombeiros acharam a casa vazia. A vazia é a característica que se está dando à casa. Portanto, os bombeiros praticaram uma ação de encontrar a casa e essa casa estava vazia. A seca tornava o esforço dos lavradores sem sentido. A seca tornava o esforço dos lavradores sem sentido. Sem sentido é o esforço dos lavradores. A seca é sujeito, portanto, sem sentido é um predicativo do objeto, é uma característica do esforço dos lavradores, que é o objeto desta oração. Ok? Vamos ver isso aqui acontecendo na prática em textos jornalísticos, né? Olha só. O STF julgou inconstitucional a lei. Então, o sujeito STF praticou a ação de julgar a lei, que é o objeto, a lei foi julgada, e inconstitucional é a característica que se deu à lei, ok? A mesma forma aqui, ó. Marcela, por exemplo, afirmou que se decepcionou com Babu por ele ter apontado contra ela um acontecimento que ela não julgou relevante. Ela julgou um acontecimento relevante. Relevante foi a característica que ela deu ao acontecimento. Ela é o sujeito de julgou, acontecimento é o objeto, relevante é a característica do objeto, predicativo do objeto. Então, nesta oração, tivemos um predicado verbo nominal, da mesma forma como foi aqui, e como será aqui. O ministro julgou. Se julgou impedido. Então, o ministro julgou a característica de impedido a si mesmo. Então, o ministro deu a característica de impedido a si mesmo. Isto é um predicativo do objeto. Okay? E temos um predicado verbo nominal. Mesma forma, olha aqui, ó, se a gente pegar o verbo considerar, né? O Berdimukhamedov considera-se uma autoridade. Ele dá a característica de uma autoridade no assunto a ele mesmo. Então, se é o objeto, ele dá a característica a si,
E essa característica é o predicativo desse objeto, que é o próprio Burdin-Mehka-Medov, né? Ok? E mais de BBB, olha só. Depois vieram as discussões. Com Babu, pela divisão da comida. Com Vitor Hugo, por considerá-lo falso. Então, essa BBB aqui, que é a Manu Gavassi, ela considera o Vitor Hugo falso. Vitor Hugo, representado aqui pelo pronome, Vitor Hugo, é o objeto. A Manu é o sujeito do verbo considerar. Vitor Hugo é o objeto que é considerado. E falso é a característica atribuída a esse objeto, que é o Vitor Hugo. Então, esse como predicativo do objeto. E a mesma coisa também com o verbo julgá-la. Julgá-la soberba. A Manu julga a Flaislane. Flaislane está aqui representado pelo pronome lá. Soberba. Soberba é a característica dada a Flaislane. Portanto, aqui é um predicativo do objeto. Compreenderam? Muito tranquilo tudo isso? Bom, espero que sim. E caso você tenha ficado com alguma dúvida, mandem lá no portal ou na nossa próxima aula ao vivo. Estou totalmente à disposição para tirar as dúvidas de vocês, ok? Um grande abraço.